A maioria das religiões construiu teorias sofisticadas que almejam explicar o que acontece com a alma individual depois da morte do corpo. Algumas alegam que a alma vai para o céu ou inferno, enquanto outras alegam que ela reencarna em um novo corpo. Bhagavan ensinava que todas essas teorias se baseiam na falsa suposição de que o eu ou alma individual é real. Depois que se enxerga essa ilusão, toda a estrutura das teorias sobre a vida após a morte desmorona. Do ponto de vista do eu, não existe nascimento nem morte, nem céu ou inferno, nem reencarnação. Como concessão para aqueles que não conseguiam assimilar as implicações dessa verdade, Sri Ramana às vezes admitia que a reencarnação existisse. Quando respondia a essas pessoas, ele dizia que se a pessoa imaginasse que o eu individual era real, então o eu imaginário duraria depois da morte, e após um tempo ele se identificaria com um novo corpo e uma nova vida. O processo inteiro, dizia ele, é sustentado pela tendência que a mente tem de se identificar com um corpo. Depois que a ilusão limitadora da mente é transcendida, a identificação com o corpo cessa e se descobre que todas as teorias sobre morte e reencarnação são inaplicáveis. A reencarnação existe enquanto houver ignorância. Na verdade, não existe reencarnação, nem agora, nem antes, nem existirá depois. Essa é a verdade. Você conhece a sua vida presente para querer conhecer a passada? Encontre a vida presente e o resto acontecerá. Até mesmo com o seu conhecimento atual limitado, você sofre muito. Por que se atormentar com ainda mais conhecimento? Para sofrer mais? Quando você enxerga o espaço supremo do eu, descobre-se que a ilusão de nascer nesse mundo falso, semelhante a uma miragem, não passa da ignorância egoísta de identificar um corpo como o eu. Porém, esse eu identificado não passa do ego. Entre aqueles cujas mentes são possuídas pelo esquecimento do eu real, aqueles que nascem morrerão, e aqueles que morrem nascerão novamente. Porém, saiba que aqueles cujas mentes estão mortas, após conhecer a realidade gloriosa e suprema, ficarão apenas nesse estado elevado de realidade, sem nascimento ou morte. Esquecer o eu, confundir o corpo com o eu, nascer várias vezes e finalmente conhecer o eu e ser o eu. É como acordar de um sonho em que você percorre o mundo inteiro. Você me pergunta quanto tempo um homem demora para nascer após a morte. Você não sabe quem era antes de nascer e quer saber o
que será depois de morrer. Você sabe o que é agora? Nascer e renascer são coisas que pertencem ao corpo. Você está identificando o eu com o corpo. É uma identificação errada. Você acha que o corpo nasceu e que ele morrerá, e confunde os fenômenos relacionados ao corpo com o eu. Conheça o seu ser real, e assim essas perguntas não surgirão. O nascimento e o renascimento são mencionados apenas para que você investigue a questão e descubra que não existem nascimentos nem renascimentos. Eles estão relacionados ao corpo e não ao eu. Conheça o eu e não deixe que dúvidas o perturbem. Você está preocupado se as ações de uma pessoa a afetam em nascimentos posteriores. Você nasceu agora? Por que está pensando em outros nascimentos? O fato é que não existe nascimento nem morte. Deixe aquele que nasce pensar na morte e nos paliativos para ela. Trate de viver o presente. O futuro cuidará de si próprio. Não se preocupe com o futuro. O estado antes da criação e o processo da criação são discutidos nos textos sagrados para que você conheça o presente. Como você diz que nasceu, então eles dizem isso e acrescentam que Deus o criou. Porém, você vê Deus ou alguma outra coisa no seu sono? Se Deus é real, por que ele não aparece no seu sono também? Você sempre existe. Você é o mesmo que era no seu sono. Você não é diferente daquele que dorme. Porém, por que haveria diferenças nos sentimentos ou experiência dos dois estados? Você perguntou alguma coisa sobre seu nascimento enquanto dormia? Você perguntou para onde vai depois da morte? Por que pensar em tudo isso agora, no estado de vigília? Deixe o que nasce pensar no seu nascimento, na causa dele e nos seus resultados finais. O ego que reencarna pertence ao plano inferior, ou seja, o pensamento. Ele é transcendido pela autorrealização. As reencarnações acontecem devido a uma ramificação falsa. Portanto, elas são negadas pelos budistas. O atual estado de ignorância é devido à identificação da consciência com o corpo inerte. Descubra quem nasce e quem tem o problema da existência. Quando você está dormindo, você pensa em nascimentos ou até na existência presente? Então, descubra de onde o problema surge. E nesse lugar, você encontrará a solução. Você descobrirá que não existe nascimento, nem problema atual, nem infelicidade. O eu é tudo, e tudo é bem-aventurança. Até mesmo agora, nós estamos livres do renascimento. Então, por que se preocupar com o sofrimento ligado a ele? Essa preocupação com o renascimento, se existiu no passado, se irá existir no futuro. Entretanto, não existe passado nem futuro. Existe apenas o presente. Ontem foi o presente para você
enquanto você o vivenciava, e amanhã também será o presente quando você o presenciar. Portanto, a experiência só acontece no presente, e nada existe além da experiência. O presente também é mera imaginação, pois a sensação de tempo é puramente mental. Igualmente, o espaço é mental, porque nascimento e renascimento, que acontece no tempo e no espaço, não podem ser algo além da imaginação. O renascimento real é morrer do ego para o espírito. Esse é o significado da cruz de Jesus. Quando a identificação com o corpo existe, um corpo está sempre disponível, quer seja esse ou outro, até a sensação de corpo desaparecer com a fusão na fonte, o espírito ou eu. A sede de vida é inerente à natureza da vida e à existência absoluta. Apesar de indestrutível por natureza, pela falsa identificação com seu instrumento destrutível, o corpo, a consciência assimila uma falsa compreensão de sua destrutibilidade. Por causa dessa falsa identificação, ela tenta perpetuar o corpo, o que resulta numa sucessão de nascimentos. Porém, por mais que esses corpos durem, eles terminam chegando ao seu fim e levando ao eu, que é a única coisa que existe eternamente. Abdique da falsa identificação e lembre que o corpo não pode existir sem o eu, enquanto o eu pode existir sem o corpo. Na verdade, ele sempre existe sem o corpo. Deve ficar claro que não existe nascimento nem morte real. É a mente que cria e mantém a ilusão de realidade nesse caso, até ela ser destruída pela autorrealização. Veja como os galhos de uma árvore que foram cortados crescem novamente. Enquanto as raízes da árvore permanecerem intactas, a árvore continuará crescendo. Da mesma forma, os samskaras, que meramente penetraram no coração da morte, mas não desapareceram por esse motivo, provocam o renascimento no momento certo. É assim que os jivas renascem. Assim como uma grande figueira de Bengala brota uma minúscula semente, os jivas e o universo inteiro, com nome e forma, brotam dos Shankaras sutis. O intervalo entre a morte de uma pessoa e a reencarnação pode ser pouco ou muito tempo, mas um Jnani não passa por essas mudanças. Ele se funde ao ser universal. Alguns dizem que aqueles que passam para o caminho da luz depois da morte não renascem, enquanto aqueles que vão para o caminho da escuridão renascem, após apreciarem os frutos do karma nos seus corpos sutis. Alguns dizem que se os méritos e desméritos da pessoa são iguais, ela renasce diretamente aqui. Se os méritos são maiores que os desméritos, o corpo sutil vai para o céu e depois renasce aqui. Se os desméritos são maiores do que os méritos, ela vai para o inferno e depois renasce aqui. Diz-se também a mesma coisa com um yoga brashta, aquele que se desviou do caminho do yoga. Tudo isso é descrito nos sastras.
Mas, na verdade, não existe renascimento nem morte. Você continua sendo o que você realmente é. Essa é a única verdade. Você agora deve ter ficado confuso e se pergunta se tanto nascimento e renascimento são irreais. Se há nascimento, tem de existir não apenas um nascimento, mas uma série inteira de nascimentos. Por que e como você teve esse nascimento? Pela mesma razão e da mesma maneira que você precisa ter vários nascimentos. Porém, se você pergunta quem nasce e se o nascimento e a morte são para você ou para alguém diferente de você, então você realiza a verdade. E a verdade destrói todos os karmas e o liberta de todos os nascimentos. Os livros descrevem graficamente como todo Sanchita Karma, karma acumulado de nascimentos passados, que demoraria incontáveis vidas para se esgotar, é destruído por uma única centelha de jnana. Assim como uma pilha de pólvora explode com uma única centelha de fogo. É o ego que é a causa de todo o mundo e das incontáveis ciências, cujas pesquisas são tão extensas quanto as descrições confusas. E se o ego é dissolvido pela investigação, tudo isso desmorona imediatamente e resta somente a realidade ou o eu. Você está pensando que é o corpo e, portanto, está se confundindo com o nascimento e a morte dele. Mas você não é o corpo e não tem nascimento nem morte. Eu não apoio a doutrina do renascimento, mas, por outro lado, quero acabar com a sua confusão a respeito do seu renascimento. É você que acha que vai renascer. Veja para quem esta pergunta surge. A não ser que o autor da pergunta seja encontrado, essas perguntas nunca poderão ser respondidas.